Hein, mãe, o meu avô, ele fazia o que no sítio? Ali plantava café, plantava algodão, plantava de tudo, ele plantava um pouco. Cana, tinha um cana, ele tinha um engenho de moer cana, vendeu o caldo de Ele cana. fazia cachaça também ou não? Mamãe fazia rapadura. Rapadura? É. E comprava boi, garrote? Ele ia em Arco Verde, eu fui muito mais o pai na cidade da Lana. Pai ia lá, quando chegava no lugar que ele estava vendendo aqueles boi bem maguinho, aí para comprar bem baratinho, aí quando chegava em casa, o pai tinha cerca de arame. Não tem aquele arame? Pai tinha, hoje lá diz que é uma fazenda. E o sítio era grande ou não? Na época do pai não era tão grande, mas ainda deu para comprar umas 4 casas em Garanhuns para alugar quando o pai vendeu. Quando a minha mãe morreu, ele vendeu e comprou uma casa lá em frente ao posto fiscal, que passava aqueles carros do interior, né? Porque tem aqueles carros que é para registrar como é que o caminhão vem. E foi onde a Corina arrumou com o padre Antônio. Começou a namorar com ele. Quem foi pedir um copo d'água para ela, né? O caminhão estava lá registrando, porque não pode passar. É como agora nos apartamentos, como aí, não pode passar, você não dá referência. E Aí ele comprava o gado, engordava aí engordava, aí ia lá em Garanhuns, aí pegava amizade com aqueles poços que levava para matar, matador, chamava matadores, né? Aí eles compravam, pai vendia barato para eles, para pegar a freguesia, né? Aí eles compravam para matar, para pôr as carnes no açougue. Aí pai vivia disso. e as vacas leiteiras E as fazia. vacas leiteiras, o pai vendia o leite e a mãe fazia queijo e o pai vendia lá em Garanhuns. Já tinha os contratos para vender naquelas casas que vendem, né? Ele já vendia, levava. E o tio Zé fazia o quê? O Zé fazia isso. Ele ia na roça do pai, aí ele ia na roça do pai, aí catava o algodão todo, tirava a jaca mole, ele subia, não sei como ele não morria de uma queda. Ele subia lá em cima, tirava a jaca, aí ia lá para a beira da rodagem que era, passava os caminhões para Garanhuns, que vinha da terra da Lane, vinha não tem uma cidade chamada São Bento lá, que é a terra daquele cantor. Ele foi criado lá, né? Só aquele que canta dos cabelão, né? Ele que mora em Holanda, que ele mora no Recife, ele falou lá no Fausto Silva que ele foi criado lá em São Bento. Na época não era cidade, era povoado. E tinha assim, uma povoada chamada Capoeira e tinha Caetano, que era onde o Lula morava. Nessa época o Lula era moleque. Não era nem asfaltada a rua. Aí tinha a mãe, o tio Tinha Zé, eu, o Zé, a Corina. tia Corina Só. E a Maria. e a tia Maria. A que mora em Bangu. Mas a tia Maria não era filha do outro casamento? Não, o pai nunca casou. Não, a que é do outro casamento, acho que ela foi morar lá em Porto Alegre. Ela casou com um cara que é gerente de uma empresa. Ele foi para Garanhuns fazer uma representação lá da empresa de Porto Alegre. Aí ela é bonitona, ela é bem alta, né? Puxou pro pai. Aí ele casou com ela e levou lá para lá. Ela mora em Porto Alegre. Então, aí a mãe estava lá no sítio, aí o pai foi lá fazer o quê? Não, foi assim. O pai vendia leite pro pai desse rapaz que foi pro exército com 18 anos. Aí chamava Carmelita, ela me chamou para porque no exército não tem quando entra não tem para poder pôr aquele capê na cabeça. Como é que chama aquilo lá? Cap. Chama o cap. A primeira vez que eu vi teu pai, teu avô, ele estava com o cap. Não, mas tem uma coisa que, para poder o soldado engatar no exército. Como é que chama? Com 18 anos. O juramento? O juramento. Eu fui o juramento. Aí quando eu cheguei lá, aí eu me arrumei, eu não queria ir, a mãe forçou eu ir, né? O destino, né? Aí eu fui no salão de beleza lá em Garanhuns, me arrumei toda, a mãe comprou um vestido pra mim, até desses que tem babadinha, aí eu fui mais ela. Aí quando chegou lá, aí acho que os caras lá me simpatizaram, me colocaram na frente do desfile. Foi quando teu pai me viu, quando... quando Aí- o Cício te viu. Me viu lá. Aí a senhora foi lá e perguntou para ele se ele queria namorar com a senhora? Não perguntei nada, eu nem olhei pra ele, eu só vi ele passando assim. Nossa, ele era branco com aquele capete verde. Aí eu só vi ele desfilando. E desfila, né? É. Desfilando. E aí
Aí quando eu voltei para casa, quando foi mais ou menos, eu estava cantando, limpando a casa toda. Todo alegre. Toda. Não, mas eu não sabia nem o que. Aí bateu na porta. Aí quando bateu na porta, falou aqui, como é que se chama? Eu falei, eu chamo Gericina. Eu ainda não tinha Santos, porque minha mãe não era casada ainda com o teu pai. Aí eu falei assim, eu me chamo Gericina. E aí eu vi uma carta aqui, né? Aqui no bolso dele. Aí ele tirou e me deu. Falou assim, olha, aqui foi teu pai, o apelido dele lá no quartel era Cajuí. Cajuí? É, porque ele era muito branco. O nome do apelido era Cajuí. Pois era o apelido dele lá no quartel de Cajuí, lá em Garanhuns. Aí ele falou assim, aí o rapaz falou assim, ó, aqui foi uma carta que o Cajuí mandou pra você. Aí eu falei, quem é esse Cajuí? Porque eu tinha outro namorado, né? O outro namorado era policial, era alto, era mais ou menos dessa altura, moreno, mas pai não queria não, porque ele era polícia, né? Aí quando ele ia lá em casa, pai não deixava nem ele entrar. Porque naquela época policial era mal visto, né? Aí ele falou assim, aqui foi que o... Aí quando eu comecei a conversar conhecer teu pai, comecei a conhecer teu pai, eu ia fazer 13 anos de idade. Aí, 13 anos? 13 anos. E teu pai ia 18. 18. É. Quando Então o pai era quase um pedófilo. Era. Então, aí eu peguei o retrato do outro e rasguei e queimei. Aí começou a namorar com o pai. Não, ele estava aqui em São Paulo, ele morava em Santo André. Então, mas aí como é que a mãe começou a namorar com ele? Porque tinha um rapaz que era daqui, serviu o exército com ele, ficou aqui também em São Paulo, ficou lá na Moca. Aí se comunicava com ele. Aí esse rapaz me conhecia lá em Garanhuns. Aí teu pai recebia notícia de mim, quando ele ia na casa da família dele em Garanhuns, aí teu pai perguntava